Gente, eu tenho que ir para um local ali, então bora fazer uma live aqui no Instagram. Depois eu vou postar no YouTube. Então bora conversar. Eu vou ficar meia hora chegando ali dirigindo. Só que talvez eu não consiga fazer a live meia hora porque o sol tá batendo de frente. Aí o celular vai esquentando, tem um momento que ele desliga. Mas vamos conversar sobre enquanto dá oportunidade. Hoje é dia 7 de outubro de 2010. Que 2010? 2010! 7 de outubro de 2021. Hoje faz exatamente um mês que eu fui testada positiva para o coronga. E eu tô aqui, linda, loura, saltitante. Meu marido chegou a ser internado. Mas ontem ele saiu do hospital. Então hoje é motivo de comemorar. Ele saiu, agora ele vai ter o pós-Covid, né? Ele chegou a ser internado. Eu não havia comentado com vocês, porque não adianta na hora que a gente está vivendo a situação, a gente divulgar muito. Eu pedi a meus amigos para estar orando, porque meu marido tem 70 anos, mas ele só foi internado porque o perfil dele é um perfil de negacionismo. Ele negou que estava picado no primeiro momento por esse vírus positivo. E aí eu me inspirei nele e em várias pessoas. Meu marido é muito inteligente, tanto que na época que eu fazia psicologia, eu fiz um teste com ele palográfico, eu fiz alguns testes, eu usava ele e minhas irmãs como laboratório. O QI dele é mais alto do que o meu, coeficiente intelectual, só que ele não tem as múltiplas inteligências. E hoje, para a gente se constituir no mercado de trabalho, na vida, para aceitar as coisas da vida, a gente tem que ter as múltiplas inteligências, que são 10, já estão chegando a 10 múltiplas inteligências. Tem as famosas que o Daniel Goleman divulgou para todo mundo nos anos 95, que ele escreveu o livro Inteligência Emocional, que é a capacidade de você entender o outro. É a inteligência do psicólogo, do psicanalista, dos profissionais que lidam com seres humanos. Porque para o psicanalista, ele não vai além do que ele foi nele. Por isso que a gente tem que fazer análise. Por isso que tem que entrar em análise. Para você acabar descobrindo quem é você, para você poder enxergar do outro, porque você só consegue enxergar do outro quando você enxerga em você. E nós temos as outras múltiplas inteligências. Essa, o Daniel Goleman pegou lá do Gardner, foi o Gardner nos anos 80 que começou a falar das múltiplas inteligências, porque os testes de coeficiente de inteligência foi descoberto pelo Binet no início do século passado, mas ele não queria usar os testes de inteligência para discriminar as pessoas, ele queria usar os testes de inteligência, o Binet, no início do século passado, para poder ajudar as pessoas que precisavam ser desenvolvidas. Essas pessoas que eu chamei vocês para conversa, as pessoas inseguras, as pessoas com baixa autoestima. E tem um outro experimento também que foi feito, que é randomizado, de pessoas com coeficiente alto, o que elas deram na vida se elas não tiveram uma estrutura familiar legal. Então hoje, uma das coisas que mais tem contribuído para ajudar as pessoas emocionalmente é você entender que você tem as múltiplas inteligências. Por exemplo, eu sou péssima em português, então eu não tenho essa habilidade do português. O português eu tenho muita dificuldade desde sempre. Como que eu melhoro o meu português? Lendo muito. Como eu gosto de ler, eu acabo aprendendo português por matemática, por lógica. Eu tenho a capacidade intelectual, eu tenho o coeficiente intelectual alto. Tanto que eu tenho, meu filho, a minha família tem. E isso é uma característica que a inteligência da mãe é passada para os filhos pelo cromossoma da inteligência da mãe. Então, na minha família, nós temos a habilidade intelectual, nós temos o coeficiente intelectual que faz parte da minha família. Mas se não for desenvolvido, ele fica ali, porque o gene, o desóxirribonucleico, que vem na carga genética, é no máximo 30%. Mas você precisa desenvolver. E como meu pai e minha mãe são empreendedores, meu pai era, né? O dia 17 de outubro vão fazer 6 anos que ele foi embora. Mas ele ensinou a gente. Então nós, eu e minhas irmãs e a minha família, somos frutos de pais que foram empreendedores. E meu pai vem de uma família empreendedora do Rio. Então, assim, são características que vão sendo esticadas e alargadas dentro da gente. E aí, no meio que a gente nasce, aonde a gente é construído, porque nós somos bio, psico, social, antropológico, cultural, que a antropologia é a cultura. Então, nós somos constituídos nessa nuance de fatores.
Então, muitas vezes, aquilo que hoje a epigenética está combatendo, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Hoje a gente tem a expressão gênica. A gente pode mudar a expressão do gene. A gente não pode reprogramar o gene, porque isso é balela, isso é charlatanismo. Isso, as pessoas que falam isso estão enganando vocês. Mas a gente pode não deixar aquele gene se expressar através de vários fatores. Um dos fatores é o processo analítico, o processo terapêutico. O seu gene, ele vai se manifestar, as conexões neurais, elas vão mudando. Então, por que eu tenho insegurança, baixa autoestima? Tem muito a ver na minha construção, como eu fui construído ali na minha base familiar. Porque ali vai colocar o seu chip no cérebro, que aí os recalques que estão no inconsciente, que é atemporal, que é sem lógica, vai construir. E geralmente é passado esse meio familiar não pela genética, mas é passado pelo comportamento que é desenvolvido dentro de casa. Aí eu desenvolvo uma baixa autoestima. Eu sou uma pessoa que sou muito parecida com meu pai e sou muito parecida com a minha mãe. Meu filho é aventureiro igual meu pai. Meu pai era aquele cara que... Nós moramos em Vitória do Espírito Santo. Tô passando aqui por Vitória, na orla de Camburi. Lindo! Já mostrei pra vocês. Olha lá, não dá pra ver que... eu tô dirigindo, mas é linda, acredita em mim. E meu pai aventureiro, pegava o carro com 83 anos, foi pro Rio. A família dele mora no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, e ele ia sozinho. Hoje meu filho já foi pra Indonésia surfar. Meu filho é advogado, empresário, mas já passou um mês na Indonésia em 2017 surfando. Esse é o meu filho. Meu filho é cidadão do mundo e volta pra Vitória. Meu filho casou, a festa dele vai ser agora em novembro. Finalmente vai ter festa no casamento. Casou, eles têm um escritório de advocacia, ele e a esposa dele são 2 advogados, são os advogados do Instituto Cássia Rodrigues. Então, eu desenvolvi meu filho para ter as características do meu pai, porque são características que eu admiro. A minha mãe é uma guerreira, uma valente, 87 anos, ainda toma conta da escola dela, ainda está à frente da escola dela. Então isso são características que a gente vai aprendendo dentro de casa. E essas múltiplas inteligências que eu falei para vocês do Gardner, Gardner, procura na internet, no Google Acadêmico ou no Cielo. Cielo é SCILO, porque são os locais que têm artigos científicos comprovados. Porque no Google é terra de ninguém, todo mundo posta lá. O YouTube é terra de ninguém. Então nem tudo que está no YouTube, nem tudo que está no Google é verdade. Gente, hoje em dia, a palavra quântica é uma palavra que todos os charlatões estão usando para poder ganhar dinheiro e aproveitar de vocês. A física quântica é o único local que pode usar a quântica. Não é no coach quântico, psicologia quântica. Eu dei uma palestra no dia desse que houve uma polêmica das pessoas falando que fulano Ourives, ela é muito babá. Sabe, que eu não sei nem quem é, que eu não conheço. Ourives pra mim é ouro. Então é alguém que tem ouro aí na vida, sabe, entre aspas, falando que o quântico muda. Gente, não muda. Então a gente tem que parar de acreditar em bobagens, e isso gera brigas e as pessoas vão ficando com raiva. Leiam também sobre o efeito Dunning. O Dunning é o efeito D-U-N-N-I-N-G. São 2 psicólogos que comprovaram que quem não sabe as coisas às vezes tem certeza que sabe, que é superioridade inconsciente. E quem às vezes é esforçado, tem autoestima, é seguro, tem sempre a sensação que não sabe tudo, e por isso que estuda muito. E aí as pessoas duvidam daquilo que ela tem, que se chama a teoria do impostor. Isso foi comprovado através de 2 psicólogos que chegaram a ganhar o prêmio Nobel. Então nós temos que sair desse perfil de achar que a gente já sabe, ok. Isso a gente tem que trabalhar com a arte da dúvida. O celular já está esquentando. A arte da dúvida que vai fazer a gente crescer emocionalmente. Vou colocar um pano aqui atrás para ver que alivia, para o celular não esquentar tanto. Peraí, gente. Aí de repente dá para mim falando mais com vocês. Tampar aqui. Fiz uma casinha aqui pro celular. Vamos ver se dá. Ixi, mas tá me atrapalhando. Então, gente, a gente tem que ter essa característica de entender que nós, às vezes, temos que trabalhar com a arte da dúvida do Descartes, esse filósofo francês que criou o método cartesiano. Só sei que nada sei é uma máxima do Sócrates. Então, a gente tem que deixar de achar que sabe tudo, a gente tem que ter humildade. E isso é uma característica que só vai ter pessoas que têm autoestima. Pessoas que têm autoestima são pessoas humildes. Eu estava com a minha irmã
esse final de semana que eu fui conhecer a casa que ela está construindo na praia, muito legal, muito bonitinha, está construindo uma casa de praia, memórias afetivas de papai. Papai construiu uma casa de praia, papai tinha uma casa de praia com mamãe, e aí a memória afetiva, ela quer resgatar essa memória afetiva que está dentro dela. E aí ela me levou lá para conhecer, tá fazendo um quarto para mamãe, muito bonitinha, um sobrado, uma casa duplex, sabe, muito legal. E aí ela falando, Cássia, essa palavra charlatões que você fala, ela é pedagoga, tá me soando ruim, será que você não tá errando essa palavra? Eu falei, pode ser que eu esteja. Aí eu falei pra ela, pode ser que eu esteja. Aí ela procurou no dicionário, no celular tem um dicionário, aí ela viu, falou, não, é charlatões ou charlatães, tanto faz, as duas estão certas. Pode falar charlatões ou charlatãs. Aí ela falou, as duas estão certas. Eu falei, ai, que bom então que eu não tô falando errado. Mas tudo bem, tem tantas coisas que eu não sei do português. Eu tenho muita dificuldade em português. Como eu tinha muita dificuldade de história, eu não fui uma boa aluna em história. Hoje eu tenho que ler muito sobre história para entender a história antiga, eu tinha dificuldade. Eu queria fazer engenharia civil quando eu era... Meu primeiro vestibular foi de engenharia civil. Eu queria ser engenheira. A vida depois que foi me escolhendo para ser psicanalista através do meu filho. Eu comecei a fazer terapia, a fazer análise, tudo para ser uma melhor mãe para o meu filho, para ser diferente. Então isso eu fui aprendendo ao longo desses quase 30 anos que hoje eu já sou psicanalista, eu tenho a formação em psicanálise, inclusive tem uma nova turma que começa em março, as matrículas já estão abertas. Você tem que ir lá no site, Instituto Cássia Rodrigues, e ler. Você tem que ir lá e ler. Não adianta mandar o WhatsApp, que a gente não vai mandar no WhatsApp o que já está no site. Você tem que ler com atenção. O psicanalista tem que ser uma pessoa que saiba interpretar bem. Não interpretar para dar a devolutiva para o paciente. Interpretar para fazer a boa pergunta para o paciente. Porque, na verdade, o processo analítico não é de respostas. O processo analítico é de tirar perguntas. É um processo de arqueologia. Esse que é o processo analítico. Então, quando nós... já colocamos o site com todas as informações para você ler com atenção, porque hoje nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas não sabem interpretar nada, infelizmente. E essas pessoas que não sabem interpretar nada, elas são arrogantes. Lá está escrito que a formação, a parte teórica, dura 40 meses. As pessoas, está escrito na primeira etapa do tripé, várias pessoas perguntam quanto tempo dura. A primeira etapa, 30 meses, a segunda etapa, que é incluído na primeira, são 100 horas do grupo de terapia, cada dia é 3 horas e meia. Então, tem que ter esse mínimo de interpretação para você poder estudar e ser aspirante de psicanálise. Você tem que ter uma graduação prévia. Então, como que uma pessoa que não fez uma graduação, que não se especializou mais, vai poder ser um analista de outras pessoas? Ser psicanalista é muito difícil. O psicanalista é um raciocínio lógico e subjetivo. Não é só subjetivo, é também um raciocínio lógico. Por isso que Freud não é entendido por muitas pessoas. Então, vamos falar dessas quase 10 inteligências. Então a gente tem a inteligência intelectual, a verbal, a inteligência sinestésica do corpo, do bailarino, de quem faz comida, do cirurgião plástico que usa os aspectos manuais, a inteligência naturalista de quem está preocupada de repente com a Amazônia, com o matinho, a inteligência espiritual, a inteligência interpessoal e intrapessoal. A gente tem várias, a gente tem múltiplas inteligências. Se você quer saber mais disso, vai para a internet, vai lá no Google acadêmico, que só tem artigos científicos, ou no Cielo. O Cielo é com SCIL, não é Cielo de máquina de passar cartão, não. Tem SC, que é o portal científico de só artigos científicos. A gente tem que ler coisas mais profundas. Hoje está sendo divulgado muito, por isso eu gosto muito de explicar o efeito Dunning. O efeito Dunning mostra que as pessoas preferem aprender com quem não sabe, e ali elas vão tendo certeza que é. E isso não é falta de inteligência. Isso é ignorância, é ignorar o saber. Hoje eu vejo que as pessoas às vezes não estão com dificuldade da inteligência, mas elas estão ignorando o saber. Tem também o outro efeito, que é desses aparelhos do crenha, do aparelho de celular. Os filhos agora estão ficando com 3/10 a menos de inteligência. Tem um livro que foi feito por um francês
que agora nesse momento eu não lembro o nome dele, mas ele fala a geração digital desses anos 2000 para cá, estão perdendo 3/10 de inteligência. E o Flynn, ele era aquele que provava que cada geração seguinte tinha 3/10 de inteligência a mais. Quer dizer, antes os filhos tinham 3/10 de inteligência a mais que os pais. Hoje está sendo perdido pela tela do computador, esse CRAN, acho que é CRAN, não lembro agora o nome. Essa tela do computador, do Mac, desses aparelhos que tem essa tela. E isso está fazendo as pessoas perderem a inteligência. Então a gente tem que cada vez mais estar à frente do tempo. Por que a neurociência já é a 4ª ferida narcísica? O que é neurociência? Neurociência não é estudo só da matemática, é da matemática, da física, da economia, da biologia, ciências, de todas as ciências atreladas a neuro, ao sistema nervoso central. Gente, eu tendo essa instituição de ensino, sozinha já tem 21 anos que eu tô na instituição de ensino, que eu me constituí sozinha, rompi a sociedade. Vocês têm que ver cada bobagem que às vezes chega das pessoas falando e teimando, como se elas tivessem certo porque leram no Google. Vocês sabiam que no Google o site mais acessado não é o que é científico, é o que as pessoas viram mais. E presta atenção, o que vende mais? A tatuagem da Anitta ou o novo prêmio Nobel que alguém ganhou? A tatuagem da Anitta, tô dando a Anitta como referência, mas não tenho nada contra nem a favor dela. Pra mim ela é uma cantora só. Ou um artigo científico randomizado. Ou um experimento que deu certo. Não, vende mais o fake. Vende mais a fofoca. Do que as pessoas estão mais interessadas em fofoca. Tanto que meu filho falou: mãe, faz um vídeo pro canal que Nego do Borel foi expulso da Fazenda. Eu falei: Lorenzo, eu quero mudar o público do canal de YouTube. Eu não quero mais fazer vídeos de questões, porque aí eu fiz da Carol com K. Vem pra ser seguidor só pessoas que têm o nível Carol com K, que assistem o Big Brother. Eu não quero mais no meu canal de YouTube ou aqui no Instagram. Eu cansei desse público que não estuda, que só fica vendo Big Brother e Fazenda e sabe quem é Nego do Borel, sabe que Nego do Borel foi expulso. Eu estou mudando a minha persona. A persona é da gestão de tráfego, tá, gente? De fazer gerir o novo público do canal de YouTube, do Instagram, das minhas mídias sociais, que são quase 350 mil seguidores que eu tenho. Eu cresci organicamente até agora, mas agora eu quero fazer uma nova mudança, eu quero um novo público. Eu não quero mais o público que não estuda e vem teimar. Sabe qual o público que eu quero, gente? Eu quero vocês que estudam, que são estudiosos, que estão sempre estudando artigos científicos. E aí, vocês vêm aqui não para falar bobagem, vocês vêm aqui para compartilhar saberes. A gente tem que trocar saberes. Então eu informo o meu saber para você de algo que eu estou estudando, que é novo. Quantas coisas eu já informei a vocês: neurônio espelho, neuroplasticidade, a neurogênese, nascimento de novos neurônios. Quantas coisas eu informo a vocês? Estou aqui informando das múltiplas inteligências, que é de 88, tá? O Gardner é de 88. Ou do Daniel Goleman, que é de 95, que ele lançou o livro, um livro amarelo, grosso, de 3 dedos, que chama Inteligência Emocional. Então a gente tem que trocar informações. Eu não quero mais o público que vem aqui para falar bobagens, achando que sabe. Não é para estar aqui, gente. Não é para estar aqui. É para estar em outro lugar, para estar no canal de sei lá qual, sabe? Eu não saberia nem dizer qual canal, mas não é para estar aqui. Então a gente às vezes se desgasta desnecessariamente. Até vocês, se vocês não gostam do que eu explico, não adianta vir teimar. Não adianta. Primeiro, eu não respondo comentário, nem ninguém responde. Ah, mas a gente manda pro WhatsApp, a Débora te encaminha. Mas vai ficar sem resposta do mesmo jeito. O WhatsApp da escola é 2799-505-1960. Teve uma senhora, uma senhora aposentada, que mandou 100 WhatsApp, 100, não é 100 de nenhum não, 99, para não fazer confusão, mandando dizer que eu sou soberba e egoísta porque eu tenho um carro importado. Porque eu tenho um carro importado porque eu trabalho muito. Eu tenho um carro importado porque eu já tive Fusquinha que abriu as portas e hoje eu tenho um carro importado. Não é o meu carro importado, que eu tenho um Jeep, não é o meu carro importado que faz eu ser mais ou menos inteligente. É a minha inteligência, meu esforço, a múltiplas inteligências que fez eu deixar de ter o Fusca que abria as portas quando meu filho tinha 2 anos,
eu tinha um fusquinha amarelo que abria as portas na hora que eu fazia a curva, que toda hora soltava as correias, que o Fusca tem correias, nem lembro mais o nome, mas eu toda hora tinha que saltar e enfiar, que tava solto. Ou meu filho falava, mãe, caiu o babalu aqui no chão. Eu falei, pega, Lourdes. Ela falou, não, mas no asfalto. Eu falava, no asfalto não pega não. Então, na verdade, meu filho tem 31 anos, nesses 29 anos, a minha vida mudou por causa da inteligência múltiplas, por causa da valentia para a vida, por causa da coragem, por causa do esforço. Quando eu rompi a sociedade deixando tudo para trás. Eu tinha vendido um carro para botar na sociedade, deixei tudo para trás, comecei do zero. E aí Deus me constituiu, e a força, eu tinha um programa na Novo Tempo, lá eu divulgava. Eu não tinha programa na Novo Tempo que eu ganhava, eu fazia uma parceria, eu ia lá, falava de dicas comportamentais, exatamente o que hoje eu faço. Ei, Monique, parei aqui o carro, tô vendo vocês. Ei, gente! Ei, Jane, minha ex-aspirante psicanálise. Gente, quanta gente aqui. Obrigada, gente. Gente, vai compartilhando com todo mundo essa live. Eu botei um monte de pano aqui atrás para não esquentar o celular, senão eu ia ter que parar. Mesmo assim, tá esquentando um pouquinho. Vai compartilhando com todo mundo essa live, para todo mundo saber o que a gente está falando. Então, na verdade, não me constituí porque alguém me ajudou, meu marido me ajudou. Não, meu marido me dá uma tranquilidade para eu poder estudar, para eu poder fazer o doutorado. Eu tô fazendo doutorado em psicologia clínica com abordagem psicanálise. Ele não me exige que eu fazer comida, que eu não tenho habilidade manual. Na minha casa a gente come de marmita, todo dia chega marmita. Quer comer de marmita, mas é o que tem, vai pra hoje, é o que dá pra hoje, sabe? Então, ele, na verdade, não é ele que me constitui. Quem constitui a gente nunca é o outro. Quando a gente espera que alguém constitua a gente, aí a gente tem baixa autoestima, aí a gente tem insegurança. Eu adorei o que a Kátia Mendes, eu fiz o último post aqui ontem à noite, do que ela escreveu pra mim. Kátia Mendes, mas por que você só tá dando valor a ela porque ela é portuguesa? Não, o que ela escreveu, que a vida dela mudou só de assistir minhas lives. Aí ela se tornou minha aluna, a vida dela agora tá com mais paz. É a primeira portuguesa que estuda comigo. Eu tenho muitos brasileiros que moram fora do país, na Inglaterra, no Japão, nos Estados Unidos tem vários, na Irlanda. A Letícia agora que está indo morar em Portugal, ela era da Irlanda, está indo para Portugal. Eu tenho vários alunos. Na Alemanha tem vários. Hoje à noite tem aulas terapêuticas. Tem mais de 15 alunos brasileiros que moram fora do país. Mas o que me encantou na fala da Kátia não foi ela ser portuguesa. O que me encantou foi o que ela escreveu, de uma profundidade emocionante. Tá aqui no feed do Instagram. Veja no feed, meu Instagram é Instituto Cássia Rodrigues. Então, às vezes é muito bom você ouvir, ou então a Kênia com Y. Kênia Couto, acho que é o nome dela. Kênia com Y Couto. Não é a Kênia que faz as artes do Instagram da empresa dela, Estúdio As Manas. É uma seguidora, ela é uma membro do canal de YouTube. Ela é membro do canal de YouTube. Ela emagreceu 30 quilos só ouvindo minhas lives, meus vídeos no YouTube. Então isso é apaixonante. Eu já fiz 2 vezes a postagem dela. Eu não, né? Que eu peço as meninas para fazer, eu peço a empresa que cuida do Instagram, que eu acabo não tendo tempo. Mas quando eu falo eu, é porque o povo que tá atrelado a mim. Então, gente, a gente tem que ter essa humildade que na vida só sei que nada sei. Quando a gente tá trabalhando, achando que a gente sabe demais, que a gente já tá acima de tudo, você já começou a cair. Tem um versículo na Bíblia que fala que a soberba precede a queda. Todas as vezes que a gente é soberbo de alguma coisa, a queda tá ali na frente. E eu fiz 61 anos domingo. Nesses meus 61 anos, por mais que eu pareça que tenha 60 e meio, eu já aprendi muita coisa e quero aprender muito mais. Como eu aprendo com meu filho que tem 30 anos a menos do que eu. Foi meu filho que quando ele tinha 9 anos, ele falou: mãe, por que você não rompe essa sociedade? Vovó tem uma escola, pede a ela para ir para a escola dela. Ela tem uma escola e aí você pode lá na escola dela trabalhar à noite, botar seu consultório lá dentro e sábado e domingo que a sua escola funciona. Dito e feito, no ano 2000, no dia 4 de outubro do ano 2000, eu pedi à minha mãe, que eu já não suportava mais a sociedade. Sociedade é igual casamento, ou dá certo ou dá errado, sabe? E eu comecei na escola da minha mãe sem nenhum aluno, sem 0 alunos. E todos os alunos ficaram na outra escola, porque eu só saí com meus livros e com meu El Machine, que eu tinha um El Machine na primeira obra do Steve Jobs, da Apple. Então, a gente tem que ter essa coragem.
coragem. E a minha coragem foi muito atrelado a meu filho, que tinha que ir todos os dias à noite comigo, porque eu não tinha com quem deixar ele, que eu era separada desde que o pai dele tinha 2 anos. Quando ele tinha 2 anos de idade, eu separei do pai dele. A minha ex-sócia tinha marido, tinha estrutura, e todos os dias à noite ia para casa, porque ela falava que ela tinha filhos, e ela tinha um marido. E meu filho vendo isso, meu filho com 9 aninhos, foi quando eu rompi a sociedade, ele tinha 9 anos. E eu tinha sempre que levar ele à noite, porque não tinha com quem deixar ele à noite. E às vezes a gente não tem humildade de ouvir um toque de um filho, de alguém que está vendo de outro lado, porque quando a gente está dentro do problema, a gente não enxerga. Por isso que o analista vai e olha de cima do helicóptero para ver o problema. Ele não olha lá de cima do avião, senão ele não consegue enxergar. Você tem que ter uma distância suficiente para você ver o todo. O psicanalista, ele vê o todo. Ele olha você, mas ele vê o todo. Ele vê os seus recalques do inconsciente que você está trazendo, o inconsciente é atemporal. Então, para essa construção da nossa autoestima, a gente tem que, na verdade, desconstruir algumas coisas. Só que, vou fazer uma analogia com a casa. Quando a gente constrói uma casa nova, dá um tipo de trabalho. Igual a minha irmã está construindo uma casa nova, ok, levanta. Agora imagina reformar uma casa. Eu lembro que o meu pai... Eu tinha 12 anos, 13, não me recordo a idade. Ele reformou a nossa casa, ele construiu 2 andares. Teve que botar abaixo tudo, a gente teve que sair da casa, ficar 3 meses morando fora da casa para construir uma nova casa naquela casa que existia. Dá muito mais trabalho. Eu lembro quando ele construiu a casa de praia, ele comprou um terreno e construiu, igual a minha irmã mais nova está construindo a casa de praia. Memórias afetivas do meu pai. E aí dá menos trabalho. Então vamos fazer uma analogia com a gente. A gente se reconstruir dá muito mais trabalho do que você pegar uma massinha novinha de uma criança e se construir. Então por isso que a gente tem que pensar muito como a gente está ensinando os nossos filhos as múltiplas inteligências. Pai e mãe só deveria ter filho quando tivesse amor incondicional. Vocês sabiam que amor de pai e mãe não é incondicional? Por isso que muitos pais, muitas mães dão um filho para adoção, porque não amam incondicionalmente. Quantos pais e quantas mães não gostam dos filhos, maltratam os filhos, e aí a gente vai crescendo com baixa autoestima, com insegurança. A melhor coisa que tem é quando você é construído em um lar que seus pais te amaram incondicionalmente. O filho que é amado incondicionalmente, ele nunca vai para nenhum tipo de droga lícita ou ilícita, porque ele já tem preenchido dentro dele. Nas lives exclusivas para membros, nós vamos continuar falando do gaslight, o abusivo, e nós vamos continuar falando da dependência emocional. Vocês sabiam que já tem um estudo científico? Na próxima live eu vou falar nisso. Lá, a próxima live é semana que vem, mas é exclusiva para quem é membro do canal de YouTube. Não é para o canal de YouTube. É lives exclusiva para o canal de YouTube, só para quem é membro. Eu vou falar sobre o perfil da dependência emocional. Vocês sabiam que as pessoas dependentes emocional já está sendo comprovado cientificamente por estudos científicos que é o perfil que leva às compulsões, que leva aos dependentes químicos, dependentes de remédios, dependentes de drogas lícitas ou ilícitas. Lista que paga imposto, álcool, remédio, cigarro. Ilícitas são as que não pagam impostos. E aí compra de qualquer jeito lá em qualquer lugar que você já sabe. Então, o perfil são essas pessoas que sofreram muitos traumas até a primeira infância, que é 7 anos, e até a segunda, 12 anos, que vai criando marcas. Mas o Winnicott já falou isso, esse psicanalista dos galhos, da primeira fase da psicanálise, porque tem Freud, que é o tronco, tem os galhos. O Winnicott é um galho, que ele estudou muito a falta da mãe no ser humano, a falta dessa constituição da mãe nos seres humanos, fazem com que eles se desenvolvam com vários desvios. E isso é comprovado. Então, as pessoas que têm dependência emocional, as pessoas que têm dependência emocional são aquelas que vão namorar ou casar com relacionamentos abusivos. Só existe relacionamento de abusivo para a pessoa ter a dependência emocional, é a retroalimentação. Tem um livro que vocês podem ler para entender esse ciclo da autossabotagem, que chama o ciclo da autossabotagem. O nome do livro é o ciclo da autossabotagem, que ele faz menção ao texto do Freud, recordar, repetir e elaborar. Que aí você pode
pode também ler o texto do Freud. Mas se você não é psicanalista, você pode ler o livro, que você vai entender o que Freud quis dizer, que esse autor, ele conta vários casos do ciclo da autossabotagem. E o ciclo da autossabotagem é o eterno repetir, porque a pessoa não elabora. Então, quando você busca para se relacionar com aquela pessoa que te gera no primeiro momento uma descarga de dopamina, porque a paixão dopa, a paixão é patos, é sofrimento, e ela dopa, ela libera esse neurotransmissor chamado dopamina do sistema de recompensa, o mesmo que é liberado quando você desenvolve gratidão, é o mesmo circuito que é acionado, o circuito da recompensa aqui no cérebro, do núcleo accumbens. Núcleo accumbens escreve A-C-C-U-M-B-E-S, accumbens, o núcleo accumbens, entenderam? A-C-C-U-B-M-M-B-E-N-S. Procura no Cielo também, para você entender que está atrelado ao sistema da recompensa, e você libera aquela descarga de dopamina. A dopamina é um sistema que te gera prazer, que te gera satisfação, mas você tem que aprender a liberar isso de uma forma saudável. Por exemplo, eu amo ensinar. Eu tô indo lá tem um compromisso agora, que já tô atrasada, que tá tendo trânsito, mas eu amo ensinar. Isso libera em mim dopamina. Toda vez que eu tô ensinando, libera em mim no circuito da recompensa, no núcleo accumbens, que é o sistema da recompensa, aqui no sistema límbico, que é aqui no cérebro trino, no nosso sistema límbico, que o nosso cérebro é trino, né, reptiliano base, aqui caudal, límbico, que está no meio, a margem, e o evoluído neocórtex, que só os humanos têm, que é o cérebro novo, o novo córtex, que está aqui na frente, que só os humanos têm. Então, peraí que tem muito carro querendo entrar aqui junto comigo, eles podem... Aí, passei. Então, no núcleo accumbens, no sistema da recompensa, a gente produz esse neurotransmissor, mas a gente pode produzir de forma saudável. Mas a paixão, quando você conhece alguém, aí você conhece o narcisista abusivo, o gaslight, ele é sedutor, ele provoca em você essa descarga desse neurotransmissor e você fica, tipo, viciada nele. Só que depois que ele te seduziu, depois que você já tá na mão dele, ele começa a ser destruidor, ele começa a te massacrar. Só que a sua memória tá do quanto ele fez bem pra você nos 5 primeiros meses. Por isso que você não... Ei, Silvia! Ei, Silvia, você tá aí? Obrigada, Silvia. Silvia, você foi um anjo na minha vida, tá? Obrigada. Você, doutora Leila, foram anjos na minha vida nesse último mês, tá? Então, aí você tá dependente dele, aí o que acontece com você? Você fica presa, aí são pessoas que têm dependência emocional. Monique, minha advogada da turma de junho, começar o dia com tanto conhecimento é uma dádiva. É porque tá parado no sinal, deu pra me ler esses comentários. Obrigada, Monique. Você que é uma princesa, tá estudando comigo como aspirante psicanálise. Nós, segunda e terça, a gente vai pra aula de psicossomática, né? Parte 1. Nós temos parte 1 e parte 2. Então, é assim... Volta, Cássia. Então, nós temos que entender que aí todos esses relacionamentos onde tem um abusivo, um narcisista, um gaslight, vai ter do outro lado uma pessoa fragilizada, uma pessoa que tem baixa autoestima, uma pessoa insegura. Porque quem é inseguro, quem tem autoestima vai olhar e falar, esse cara tá me seduzindo, ele pensa que eu sou o quê? Bobona? Aqui, desconfie das pessoas que querem te seduzir. Seduzir não é necessariamente voltado pro sexo. Seduzir é usar os sentidos. Pessoas que falam que você é legal, que você é agradável, que tem a voz mansa. Cuidado com essas pessoas. Prefiram pessoas transparentes. Pessoas transparentes não estão te enganando. Pessoas muito agradáveis, no primeiro encontro, segundo, terceiro, 10º encontro, você fica sempre com seus 2 pés atrás. Pode ser que de algumas sejam agradáveis, uma em 1 milhão pode ser que seja, mas aqui a grande parte das pessoas que querem se mostrar muito legal, muito agradável, muito prestativa, muito, são abusivas. Aí você na sua fragilidade fala, finalmente conheci uma menina ou um menino que vai tratar eu bem. Vai lá no canal de YouTube, eu postei 20 minutos da última live, eu tô no meu novo escritório com as prateleiras todas de metalon dourado, eu fiz um escritório lindo, vão lá e vejam. A última live no canal de YouTube que eu postei, 20 minutos de 2 horas, que a live geralmente dura 1h30. Além de tudo, tem sorteio de aula. Hoje à noite sorteou 5 pessoas para aula terapêutica. Hoje nós vamos ter aula, a fase oral, que nós vamos falar da mordida. Mês passado nós falamos da sugar, que é a fase oral primária. Hoje nós vamos falar da fase oral
secundária, são as aulas terapêuticas, mas está lá no site, institutocassiarodrigues.com. Então a gente desenvolve esse perfil que é inseguro, de baixa autoestima, quando a gente tem fragilidade, dependência emocional. A gente tem que deixar de ter fragilidade. Aonde que a gente muda isso, Cássia? No processo analítico. O processo analítico é a reeducação que nós não tivemos lá dentro de casa, aquela construção que a gente deveria ter com papai ou mamãe, com quem cria a gente não teve. Eles não amavam a gente o suficiente, eles estavam preocupados só com os conflitos deles, eles brigavam demais, não protegiam a gente, e N fatores, né, que geraram em nós essa carência afetiva, esse buraco emocional, essa dependência emocional de alguém para validar a gente. Todas as vezes que a gente precisa de alguém para validar a gente, é porque a gente não se validou. A gente tem que se validar, não é o outro que valida a gente, é a gente que se valida. Senão tá fechado mais um pouquinho. É a gente que tem que se validar, é a gente que tem simplesmente de olhar e se validar. É difícil, Cássia? É difícil. É difícil. Nós fomos criados, às vezes, em famílias disfuncionais demais, que os pais eram egoístas, eles não queriam saber da gente, porque amor de pai e mãe não é inato, né? Não nasce com eles. É um amor desenvolvido, você vai desenvolvendo esse afeto. Mas o tanto que você teima na sua vida achando que você tá certo, você tá perdendo oportunidade de você com você. Para de teimar, gente. Para de teimar. Se você só tá em relacionamentos que as pessoas são abusivas com você, se você só tá com relacionamentos que as pessoas colocam você para baixo, é porque você tem dependência emocional. A culpa não é do outro, a culpa é sua que não enxergou o outro. Ai, Cássia, então eu tenho responsabilidade. Vamos trocar então a palavra culpa e vamos botar responsabilidade? Sim, você teve responsabilidade porque você acreditou que o outro ia te dar aquilo que você não teve. Aí você achou que alguém vem e salva você. Ninguém salva a gente, só quem salva a gente é Jesus Cristo de Nazaré, no plano metafísico. Não é no plano metafísico, então a gente tem que entender. Ixi, mudou o caminho. A gente tem que entender que nós temos que buscar nos salvar. Somos nós que temos buscar nos salvar. Somos nós que temos de buscar ter esse desenvolvimento pessoal. Somos nós que temos. Hoje a gente é adulto, a gente não é mais criança, só que a gente tem as memórias feridas da criança que estão dentro da gente. São as memórias feridas da criança que fazem com que a gente desenvolva esse perfil de insegurança, de baixa autoestima. A gente tem que perder esse perfil, a gente tem que se desenvolver mais, a gente tem que aprimorar mais, a gente tem que crescer emocionalmente, a gente tem que ter essa força de, apesar da gente ter uma memória extremamente recalcada dentro da gente, uma memória que veio carregada de dores, do nosso sofrimento psíquico, que foi inconsciente, que foi gerado dentro da gente, a gente não teve como, a gente era criança, não teve como se defender quando a gente era criança, mas hoje a gente pode simplesmente construir uma nova história pra gente. E o processo de análise é o processo que constrói essa nova história. Ela faz novas conexões neurais. Neurais é neurônios. Conexões é conexões mesmo. E através das novas conexões neurais, a gente começa a produzir novos neurônios. É a neurogênese que chama. Então a gente tem que ter essa força, a gente tem que ter esse desenvolvimento. Então eu gostaria que vocês realmente... e a profissão que mais cresce é a profissão de psicologia, psicanálise, a profissão de ajuda terapêutica, porque percebe, 50% da população está abusiva. Então, a gente está lutando, nós, muitos dependentes emocionais, presos aos abusivos, gaslight, narcisista. Não é que tem transtorno de personalidade narcisista, não. Isso é muito pouco. Isso é 3%, 4% da população. Mas muitas pessoas têm o traço narcisista. O traço são características que você tem dentro de você de falta de empatia, de manipulação, de não estar aí para o outro, de usar o outro, de não estar preocupado com os outros, pessoas egoístas. Hoje nós estamos vivendo uma era de pessoas que são fragilizadas e são abusivas. E são fragilizadas e têm dependência emocional. O dependente emocional também é fragilizado igual o narcisista no seio familiar.
Só que sai um, que é o filho dourado, que vai se transformar em narcisista, abusivo, gaslight, e o bode expiatório, que vai se transformar num dependente emocional. Essa é a raiz que sai da família. Se for resumir aquela coisa bem resumida, o bode expiatório foi o queridinho do pai e da mãe, que na verdade não era queridinho deles. Eles só estavam projetando nesse filho os desejos recalcados dele, mas na verdade não amaram também o bode expiatório. Não pense que o bode expiatório é amado. Voltou, vou ter que encerrar porque já tá ficando quente. Então, não